Livro de Levítico, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 46, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, que é livro da lei. Contexto da palavra: bênção e maldição, maldições, vida ou morte. Versículo 1: Não faça ídolo, nem levante imagem esculpida de escultura ou estalta. Não coloque no país de vocês pedra trabalhada para se inclinar diante delas. Porque eu sou o eterno Criador do céu e da terra de vocês. Versículo 2: Guardo meus sábados, respeito o meu santuário. Eu sou o eterno, o Criador do céu e da terra. Versículo 3: Se vocês seguirem os meus estatutos, guardar os meus mandamentos e os colocar em prática. Versículo 4: Eu darei a vocês a chuva no tempo certo. Então a terra dará o seu produto e a árvore do campo seus frutos. Versículo 5: A debulha se estenderá até a colheita da uva e esta chegará até a semeadura. Vocês comerão até ficar saciados e habitarão tranquilo no país de vocês. Versículo 6: Eu farei reinar a paz no país e vocês dormirão sem alarme de guerra. Farei desaparecer do país as feras, as espadas, e não passará pelo país. Versículo 7: Vocês perseguirão os inimigos, e eles cairão diante de vocês ao fio da espada. Versículo 8: 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os inimigos cairão diante de vocês ao fio da espada. Versículo 9: Eu me voltarei para vocês e farei crescer e se multiplicar e mantendo com vocês a minha aliança. Versículo 10: Vocês comerão a colheita armazenada e terão que jogar fora a colheita antiga para poder guardar a nova. Versículo 11: Isso aí aconteceu com nós, já aconteceu isso com nós uma vez, de jogar um arroz velho fora para poder armazenar no giral o arroz mais velho, mais novo, a colheita nova, para poder guardar a nova. Colocarei a minha morada no meio de vocês, nunca mais restarei. Versículo 12: Eu caminharei com vocês, serei o eterno de vocês, o Criador do céu e da terra, e vocês serão o meu povo. Versículo 13: Eu sou o Criador do céu e da terra de vocês, que tirei do Egito para que vocês não fossem mais escravos deles. Quebrei as cangas da opressão e fiz vocês andar de cabeça erguida. Versículo 14: Mas se vocês não obedecerem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, versículo 15: Se vocês rejeitarem os meus estatutos e desprezar as minhas normas, não pondo em prática os meus mandamentos e rompendo a minha aliança, versículo 16: Então eu entrarei do seguinte modo: mandarei contra vocês o terror, a fraqueza e a febre, que embaça os olhos e consome a vida. Vocês espalharão a semente em vão, pois o inimigo de vocês é que os comerá.
Versículo 17. Eu me voltarei contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos, seus adversários, e dominarão e vocês fugirão sem que ninguém os persiga. Versículo 18. Apesar de tudo isso, se vocês ainda não me obedecerem, eu lhes darei uma aliança 7 vezes maior por causa de seus pecados. Versículo 19. Quebrarei a teimosia orgulhosa de vocês, fazendo que o céu seja como ferro e a terra de vocês como bronze. Versículo 20. Vocês consumirão inutilmente suas energias, pois a terra não dará colheita e as árvores do campo não produzirão frutos. Versículo 21. E se vocês ainda se puserem a mim e não me obedecerem, eu castigarei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Versículo 22. Mandarei a fera dos campos contra vocês, elas deixarão vocês sem filho, reduzirão seu gado, diminuirão vocês a ponto de eles deixar deserto os caminhos. Versículo 23. Apesar desse castigo, se vocês ainda não se corrigirem, continuarem e se apor a mim, versículo 24, eu também continuarei a ficar contra vocês, e castigarei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Versículo 25. Mandarei contra vocês a espada vingadora da minha aliança. Quando vocês se refugiarem em sua cidade, eu mandarei peste, e vocês terão de se entregar aos inimigos. Versículo 26. Quando eu cortar de vocês o sustento de pão, 10 mulheres irão assar o seu pão no mesmo forno, e darão a vocês o pão racionado, e vocês comerão, mas não ficarão saciados. Versículo 27. Apesar disso tudo, se vocês ainda não me deram ouvido e continuassem a opor a mim, versículo 28, eu ficarei furioso contra vocês e castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Versículo 29. Vocês comerão a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Versículo 30. Eu destruirei seus lugares altos, destroçarei os seus altares de incenso, jogarei os seus cadáveres sobre os cadáveres de seus ídolos e rejeitarei vocês. Versículo 31. E devastarei a sua cidade, destruirei o seu santuário, e não esperarei mais o perfume do incenso de vocês. Versículo 32. E devastarei o país de vocês, e os inimigos que ocuparam ficarão horrorizados. Versículo 33. Quando vocês espalharei no meio das nações, e perseguirei com a espada desembainhada, os seus campos ficarão desertos, a sua cidade em ruína. Versículo 34. Então a terra desfrutará de seus próprios sábados, durante todos os dias em que estiver desolada. Enquanto vocês estiverem na terra dos inimigos, então a terra descansará e desfrutará de seus próprios sábados. Versículo 35. E durante todos os dias em que estiver desolada, ela descansará, o descanso de sábado, que vocês não derem enquanto nela habitava. Versículo 36. Quando os seus sobreviventes farei com que os acovarde
na terra dos inimigos ficarão assustados, com barulho das folhas que voa, fugirão como fosse da espada, e cairão que ninguém persiga. Versículo 37. Tropeçarão uns nos outros, como se estivesse diante da espada, sem que ninguém os persiga. Vocês não poderão resistir o inimigo. Versículo 38. Perecerão entre as nações, a terra dos inimigos devorará vocês. Versículo 39. Aqueles de vocês que sobreviverem apodrecerão no país inimigo por causa de sua própria culpa e da culpa de seus pais. Versículo 40. Confessarão a própria culpa, a culpa de seus pais, a culpa e ter sido infiel, de se oporem a mim. Versículo 41. Eu também me oporei a ele, e conduzirei o país de seus inimigos, para ver se o dobro do coração incircunciso dele, para ver se eles fazem arrependimento de sua culpa. Versículo 42. Então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da aliança com Isaque, da aliança com Abraão, e me lembrarei do país. Versículo 43. E no entanto eles terão que abandonar o país, e esse poderá então desfrutar de seu sábado, enquanto permanecer desolado com a ausência dele, e farão arrependimento pela culpa da terra, de terem rejeitado os meus mandamentos e desprezado as minhas leis. Versículo 44. Apesar de tudo, quando eles estiverem no país inimigo, eu não rejeitarei, nem desprezarei, até que o ponto de exterminá-los, de romper a minha aliança com ele. Eu sou o Criador do céu e da terra deles. Versículo 45. Em favor dele eu me recordarei da aliança com seus antepassados, que tirei do Egito, diante das nações, para ser o Criador do céu e da terra. Seu. Versículo 44. São esses os estatutos de enorme lei que o Criador do céu e da terra estabeleceu entre si, os filhos de Israel, no monte Sinai, por meio de Moisés. O significado do versículo 1 e o versículo 46. A lei da santidade termina com a previsão da bênção e maldição. O povo que for fiel ao Criador, ao seu próprio projeto, terá a bênção, isto é, a prosperidade e a vida. Se for fiel, terá a maldição. Se for infiel, terá a maldição, ou seja, a ruína e a morte. O Eterno quer a vida, mas os homens é que escolhe o próprio destino. O Eterno quer a vida, mas é o homem que escolhe o próprio destino. Este foi o livro de Levítico, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 46, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Para terminar, fica todos com a paz do Criador, que o Criador que fez o céu e a terra nos abençoe a todos. Uma ótima noite para todos. Até o próximo vídeo, se Ele permitir, se Ele quiser.